Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos, podemos estar aqui na tua presença, reunidos como igreja. Como a gente acabou de cantar, Senhor, pedindo que o Senhor nos renove, a gente sabe que tua renovação vem por meio da renovação da nossa mente, por meio da tua palavra. Nos ajuda a aproveitar esse momento da melhor maneira. Sabemos que para isso o Senhor precisa nos ajudar. Nós não temos capacidade em nós mesmos, nem de transmitir, nem de compreender, nem de aplicar, de obedecer a tua palavra. Se não for o Senhor nos auxiliando por meio do teu Espírito, pedimos que o Senhor volte nossos corações para o Senhor, nos ajudando a rejeitar a tentação, de deixarmos nossa mente vagar para outras coisas, para preocupações, para coisas que a gente quer fazer, que a gente consagre esse tempo ao Senhor, por causa da tua dignidade, de quem o Senhor é, que o Senhor tem feito em nossa vida, que sejamos sinceros em estar aqui pelo motivo certo. Precisamos que o Senhor renove as nossas vidas e agradecemos porque o Senhor quer fazer isso por meio da tua palavra, aqueles que te conhecem, que te amam. E pedimos que o Senhor trabalhe em nosso coração, que haja disposição, que haja contrição da nossa parte, avaliação de nós mesmos, para continuarmos fazendo mudanças, tendo um compromisso bíblico com o Senhor, para alcançarmos o alvo supremo da nossa salvação, que é sermos como Cristo Jesus. Pedimos em nome dele. Amém. Estamos na série em Lucas, compromisso, que significa seguir o Senhor Jesus. E na última mensagem nós vimos que seguir a Jesus significa corrigir sua vida constantemente pela primazia do Evangelho transformador. E nesse final do capítulo de Lucas, a gente vê que correções são essas que Jesus está ensinando aos discípulos. Então vamos ver uma hoje, uma dessas correções, que é o que está aí. Seguir a Jesus significa que o Evangelho vai corrigir sua vida, para que como discípulo você aprenda a ser humilde, rejeitando uma visão exaltada de si mesmo. Então, em Lucas 9, 46 a 48, nós lemos que levantou-se entre eles, entre os discípulos ali, uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Quando a gente estuda sobre essa passagem, a gente vê que alguns comentaristas chamam a atenção para esse contexto. A gente tem que lembrar que 3 dos discípulos tinham tido aquela experiência da transfiguração, uma experiência especial com o Senhor Jesus, lá no monte, visto um momento do Senhor Jesus glorificado, como vai acontecer no futuro. Tinham tido essa experiência de ver Jesus, como se fosse um spoiler, da sua glória.
ali na presença de Elias, Moisés. Então, esses discípulos tinham tido essa experiência. E lembra que quando eles desceram do monte, os outros 9, por outro lado, não tinham conseguido resolver aquela situação, expulsar aquele demônio daquele jovem. Então, entendendo esse contexto, a gente pode entender melhor porque nesse momento, depois de Jesus ter falado que ele seria entregue aos homens, aos pecadores, para morrer, para eles o maltratarem, ele continuar cumprindo o seu plano. Imagina nesse contexto, aqueles que tinham tido aquela experiência, que foram inclusive repreendidos por Jesus, porque eles tinham nem conseguiram entender o que significava aquilo, e tinham proposto algo que Jesus falou, não é para esse momento agora, estabeleceu o seu reino, não era para aquele momento. E aqueles outros que não tinham tido a confiança suficiente no Senhor para resolver aquela situação da possessão demoníaca. Então, a gente entende melhor que estavam discutindo, então, quem é o maior, quem é o mais importante aqui? E a gente percebe, essa não foi a única vez que eles discutiram sobre isso. Vira e mexe, eles tinham esse tipo de discussão, de pensamento. Quem que é o mais importante? Quem será que o Senhor Jesus gosta mais? Né? Quem será que vai se destacar mais? Uma preocupação consigo mesmo, preocupação indevida. Eles eram dados a se comparar uns com os outros. Na Bíblia, essa comparação com os outros, que a nossa cultura, até algo é incentivado, né? É aceito na nossa cultura, no nosso tempo, na Bíblia isso é chamado de inveja. A Bíblia chama de inveja. Você pegar a sua vida e ficar preocupado, pensando ali, né, olhando para a sua vida, sua realidade e se comparando com outras pessoas. Até outras pessoas cristãs. Ciúme e inveja são coisas que andam muito juntas, muito parecidas uma coisa com a outra. Mas eles começaram a discutir, a palavra ali é essa mesmo, eles começaram a discutir de maneira bem fervorosa ali, sobre qual deles era o mais importante, ali uns com os outros. Pensa, irmão, só o fato de eles estarem discutindo sobre isso, já demonstra uma visão totalmente errada sobre si mesmo, não é? E sobre os outros. Jesus tinha acabado de de ensinar, essa é a sequência, cronológica inclusive, falou, pessoal, lembra, semana passada a gente falou sobre isso, Jesus falou assim, presta bem atenção no que eu estou dizendo, Jesus falou, fixa os seus pensamentos, fixa os seus ouvidos, presta bem atenção no que eu vou dizer agora, não é importante, você não fica se maravilhando com os sinais que eu faço, não. Falou, presta atenção, o principal é o seguinte, o Filho do Homem vai ser entregue na mão de pecadores. Eu que sou Deus vou ser entregue, vou ser humilhado por pessoas que são todas pecadoras. E imediatamente depois disso eles estavam discutindo sobre quem era o mais importante. Agora olhar para os discípulos é fácil, né? A gente pode achar que nós não fazemos isso. Só que se a gente refletir com sinceridade, logo a gente vai reconhecer o quanto pensamos em nós mesmos. Quanto que isso ocupa o nosso pensamento por dia, por semana, no ano. Quanto que a gente, se a gente começar a prestar atenção, é que é algo tão natural que a gente nem presta mais atenção. Quanto que a gente fica pensando em nós mesmos. Quanto nos preocupamos com o que os outros pensam de nós mesmos. Como é que a gente reage quando os outros recebem aquilo que nós achamos que devia ser nosso? Qual é a reação do coração? Como é que isso mexe conosco? Como que a gente reage quando não somos tratados conforme nossas expectativas? Por quê? Porque nos achamos importantes aos nossos olhos.
E as pessoas deveriam reconhecer essa importância também, não deveriam? Porque olha como nós somos bons e importantes. E falsa humildade não disfarça nada disso. Mesmo a pessoa que fica falando, eu não sou isso, eu não sou aquilo, ela está pensando em si mesma o tempo todo. Ela está tentando chamar a atenção, os holofotes para ela mesma. Ela quer que as pessoas se ocupem com a sua vida, com as suas histórias. Porque ela quer de alguma forma se destacar, ser importante aos olhos dos outros. Não é verdade isso? Será que algum de nós está isento disso? Que não se preocupa consigo mesmo? É tão forte isso, que Jesus falou até assim, olha, se você amar os outros como você se ama, vai dar tudo certo. De tanto que a gente se preocupa, se ama e se cuida, e se dedica à nossa vida. Ninguém precisa ensinar isso para nós. Ninguém precisa nos incentivar. Não, você precisa amar mais você. A gente sabe fazer isso desde que a gente nasceu. A Bíblia fala, na verdade, está discutindo, nem lembro qual é o contexto, estava falando lá essa semana, não sei com quem também, sobre até Esaú e Jacó brigando no ventre materno. Um já estava tentando ali, eu que vou sair primeiro, eu que tenho mais valor. É verdade, imagina, lá dentro, gêmeos, brigando para quem ia dar mais certo. Jesus tinha acabado de ensinar que ele, mesmo sendo Deus, seria humilhado e maltratado pelos pecadores. Então os discípulos, que são todos pecadores, nós também, não deveriam estar se preocupando com a ilusão de grandeza pessoal. Deviam estar se preocupando em imitar o seu mestre no caminho da humilhação, para que em tempo oportuno, dentro do plano de Deus, recebam a glória preparada para aqueles que o amam. Não era agora. Eles não sabiam nem viver como discípulos ainda, que eles estavam preocupados em que era o mais importante. Eles deviam estar preocupados em quem precisava aprender mais, quem precisava se tornar mais discípulo. Quanto que eles não sabiam, quanto que eles não eram parecidos com o Senhor. E nossa preocupação deve ser essa. Não é no que eu faço, que sou capaz de fazer o que eu fiz. Isso não importa. Isso importa quanto que me falta para ser o que de fato eu deveria ser, que é como Jesus. Então, algumas formas que a Bíblia ensina, é um tipo para a gente pensar algum tipo de situação, até a gente pode chamar de algum tipo de aplicação, mesmo que a gente vai falar alguns princípios importantes depois, tá bom? Às vezes a Bíblia a gente vê isso, né? Algumas coisas mais práticas ali, acontece antes nas cartas, mas vai mostrar depois o princípio que é mais importante por trás. Né? Às vezes essa inversão, estou chamando a atenção de propósito para a gente pensar nisso. Então, uma forma é essa. O caminho da humilhação para se tornar humilde, para ser como Jesus, rejeitando uma visão exaltada de si mesmo, que a gente já possui, lidando com problemas ou pessoas sob a perspectiva cristã. 1 Pedro 2, 18 a 23 diz: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também se esse Senhor for perverso. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Percebe, no plano de Deus não é estranho a gente ser injustiçado. Para nós porque eu, como pessoa importante que eu sou, eu não quero ser injustiçado, eu nem mereço e não vou reagir bem se me injustiçarem. Por isso eu preciso aprender como discípulo a viver assim. Porque na nossa cabeça, porque a gente é tão importante aos nossos olhos, pisou no nosso calo, a gente vai pisar também. Só que Deus está falando, não deve ser assim se você quer aprender a ser discípulo.
Alguém suporte tristeza sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, né, sofrendo por isso, o suportais com paciência. Isso não é nada demais. Você pecou, você merece sofrer. É assim que a Bíblia fala. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, não é simplesmente sofrer, todo mundo vai sofrer, mas o cristão vai fazer aquilo da maneira bíblica, isto é grato a Deus. Isto mostra realmente que você está no caminho de discípulo. Porquanto para isto mesmo fostes chamados. Tem chamados que a gente gosta, que Deus faz, né? E esse? Fomos chamados para isto, porque somos imitadores, somos discípulos do Senhor Jesus. Olha o que ele diz, pois que também Cristo, esse é o motivo, Cristo também sofreu em vosso lugar. Ele sofreu justo ou injustamente? Só de maneira justa. Mesmo raciocínio, percebe? Se Jesus, que sofreu de maneira justa, sofreu injustiça, se ele só viveu como justo e sofreu injustiça, como é que eu, como discípulo, posso achar que a vida vai ser diferente? Baseado no quê? Será que eu sou melhor que o Senhor Jesus? Será que eu tenho um plano melhor que o Senhor Jesus? Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Discípulo vive assim, o qual não cometeu pecado, nem dolo, nunca nem pensou, nunca foi motivado por pecado nenhum, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Eu não sou tão assim, não. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Por que Jesus fazia isso? Entende? Porque vez após vez Jesus está lá orando, consultando o Pai para dar cada passo da vida dele. Muitas vezes a gente nem pergunta para Deus o que deve fazer. Eu já sei nas minhas reações o que fazer. Não tem nada a ver com Deus, mas lá já está automático. Já vem direto, né? Pá, pá, reage. Porque na minha cabeça, fui injustiçado, toma. É natural isso para o homem natural, para um coração não regenerado, mas para um coração que nasceu de novo não é natural não para Deus. Isso é só reação que precisa ser mudada, transformada pelo Espírito. Então, lidando com pessoas, problemas, essas coisas sempre estão juntas. Sobre a perspectiva cristã, essa aqui que Pedro coloca, tem vários outros trechos, mas só coloquei esse aqui. Outra forma, vivendo e sofrendo pela causa de Cristo, que é a continuação disso aqui. 1 Pedro 4, 12 a 16, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. O que Paulo pediu lá em Filipenses 3? Ele não pediu isso aqui? Eu conheci o Senhor Jesus, eu considerei tudo como refúgio, por causa do que eu ganhei em Jesus, e eu estou agora empenhado em viver de maneira que eu seja participante dos sofrimentos do meu Salvador, do meu Senhor. Não tem nada estranho no que acontece na minha vida, e Paulo sabia o que era ser perseguido, não sabia? Não está falando uma teoria. A gente aqui, muito do que eu falo, irmãos, ainda é teoria para nós. Para Paulo era dia a dia, era todo dia isso aqui. A gente ainda sofre algumas coisinhas, mas nada que chegue perto da realidade na qual pessoas, homens e mulheres muito melhores do que eu passaram por causa de Cristo.
Então não é estranho, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória, se eu me alegrar agora em estar sofrendo, em estar vivendo biblicamente quando as coisas difíceis acontecem, né? Na revelação da sua glória, eu também me alegrarei. Você também se alegrará exultando, dando pulo de alegria, o que significa aqui. Se viver desse jeito agora, porque senão vai entrar no céu com a cabeça baixa. Se entrar, se for crente. Porque é normal a vida de um cristão também sofrer pela sua fé. É bíblico isso. Eu particularmente creio que nenhum cristão vai passar por esse mundo sem provar que é cristão sofrendo por alguma coisa em nome de Jesus. Isso é por descrente, não para o crente. Então ele fala, se pelo nome, versículo 14, se pelo nome de Cristo, não pelos pecados que a gente faz, mas se pelo nome de Cristo, se pelo caráter, se pela pessoa de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós, está vendo? É um selo ali, ó, repousa o Espírito da glória e o Espírito de Deus, que é o mesmo. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outra pessoa, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, ou seja, de ser cristão. Então, vivendo e sofrendo por ser identificado como cristão. Quando as pessoas te insultam, quando as pessoas te rejeitam, quando as pessoas acham que você é menos importante, né? Que você é burro, que você é estúpido, que você não sabe das coisas, que você é tapado, por ser cristão, tem algumas coisas que eu estou aprendendo a fazer, bem no começo, eu estou aprendendo a me divertir com isso. Algumas situações que aconteceram na nossa família, que eu estou começando a aprender a me divertir, a receber aquele insulto, e colocar debaixo da perspectiva de Deus, começando a aprender, e perceber que essas pessoas, na verdade, só estão me afirmando que eu sou um cristão de verdade. Então eu gosto disso. Me sinto bem, de verdade. Me sinto bem. Quando começam a me tratar como alguém que, na visão dessas pessoas, eu não tenho valor algum. Ainda bem que eu não tenho. Não fazemos parte do mesmo povo, não fazemos parte debaixo do mesmo Deus, não estamos no mesmo time, seus valores não são os meus. Ainda bem que percebe a diferença e que, aos olhos dessas pessoas, somos inferiores, não vale nada. É bom que isso aconteça, porque se essas pessoas valorizarem você, quiserem você por perto, que gostam tanto do seu jeitinho, da sua personalidade, como você é bonzinho para elas, você tem um problema com Deus. Você está agradando muito essas pessoas. Quem quiser gostar do cristão, goste pelo que ele vê em Jesus, e vai incomodar bastante. Goste porque, a partir da sua vida, essa pessoa está ouvindo, talvez só de você, e vendo só em você, de todo o ciclo de amizade que ela tem, ela está vendo só em você alguém bem diferente do que ela está acostumada. Isso também acontece. Ao mesmo tempo que eu estou falando dessa experiência, tem outra experiência que estou vivendo nesse momento, na minha vida, que assim, tem pessoas que estão querendo ficar perto, e eu tenho certeza que não é por causa de mim mesmo, é porque elas estão sendo despertadas por Deus a querer ouvir e ver uma vida diferente do que elas têm, já empapuçaram até agora essa vida para elas aí.
Então falando assim, ó, já deu essa vida. Então, também e o cristão tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim. Amado pelos que amam o Senhor, e nem todo crente está amando o Senhor como devia. Então não espere que nem todo cristão, que se diz cristão, vai amar você. E odiado pelos que odeiam Deus. E tem alguns que estão nesse caminho de transição, entre passar do ódio para o amor, porque Deus está mexendo no coração das pessoas. E se elas não chegarem a Cristo, não é da nossa conta. Importante elas terem visto e ouvido quem é Jesus. Não você, Jesus. Porque se for, versículo 17, né? Aliás, não é o 17. Estou no de cima ainda, estou no versículo acho que foi para o texto para frente. Né? Não se envergonhe disso, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Está tudo certo da perspectiva de Deus, está tudo certo. Jesus não prometeu lá no Sermão do Monte, quando todos os homens vos injuriarem, vos perseguirem, disserem todo o mal contra nós, pobrezinhos que vocês são, é isso que ele falou? Bem-aventurados vocês são. Se alegra, o testemunho de vocês está começando a ser percebido fora da vida de vocês, é bom, e significa que viver como cristão, está junto com anunciar o Evangelho como a explicação da sua vida cristã. Mas por que você vive desse jeito? Aqui ó, está junto essas coisas, vai sofrer também quando explicar. Esse trecho aí, né? Ora, quem é que vos há de maltratar se for zelosos do que é bom? Pelo menos naquele tempo não era tão normal acontecer isso, né? Quem vai maltratar? Mas, também acontecia. Ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Felizes de verdade vocês são. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Por que você vive desse jeito? Por que você faz o que você faz? Por que você, domingo, em vez de estar fazendo outras coisas, você está aqui no culto? Por que você tem certas práticas? Por que você não fala palavrão? Por que você trata os outros dessa forma diferente? Por que você gasta a sua vida fazendo essas coisas? Aí você explica. Sabe o que é? Aí você prega o Evangelho. Explica que é o Evangelho que fez e continua fazendo algo na sua vida. Se não for essa explicação que você tem, é porque você está focado em você mesmo. Que a pessoa está com foco em que você, como você é muito bonitinho, como você é muito legal para ela. Não, assim, ó, ainda que você venha sofrer, que você seja ameaçado, não fica alarmado, não fica triste, não acha que isso é estranho, né? Mas você usa aquilo para responder, né? Santificai a Cristo como o Senhor no vosso coração. Você entende assim, ó, agora tem oportunidade de Jesus ser exaltado na minha vida, agora eu vou falar abertamente por que eu vivo como eu vivo. E deixar claro para a pessoa, você pode tentar achar qualquer outra explicação para mim, mas eu estou falando para você que é somente essa explicação, só essa, e essa que você precisa ouvir. Versículo 16 fala, fazendo todavia, com mansidão e temor, com boa consciência. Não adianta falar de Jesus para os outros tendo uma vida podre. Porque você fala assim, ai, tá louco. Você é um religioso, é só isso que você é. Eu também tenho a minha, você tem a sua, está tudo certo. Um cristão que tem uma vida ruim não vai ter boa consciência para pregar o Evangelho. O seu testemunho vai estar vazio de conteúdo.
Aí a pessoa vai procurar você só por curiosidade, né? E ainda vai falar para você, às vezes, que você, você é cristão? Já vi cristão até sendo repreendido pelo descrente. Fala assim, sério? E o descrente pegar um versículo e mostrar, mas não é assim que você deve viver, então? Isso acontece. Porque não tem uma boa consciência, não está vivendo como Deus falou antes, mas está lá falando de Jesus. É melhor não falar de Jesus. É melhor chegar assim, ou o que você vai falar, assim, é o seguinte, quero falar de Jesus para você, mas primeiro eu quero pedir perdão, porque apesar de ser um crente, talvez você esteja observando que eu estou vivendo assim. Então, a partir agora do meu pedido de perdão e a maneira que eu quero me arrepender, eu quero viver diferente com você, eu vou explicar até por que eu posso pedir perdão. Aí você prega o evangelho, porque Jesus me perdoou, e você vai em frente. Aí dá certo também. Mas às vezes tem que começar por aí, tem que começar um pouco mais para trás. Com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Sofre pelo motivo certo e pela coisa certa, não vai sofrer como alguém que está vivendo errado, porque isso não tem valor nenhum para Deus, nenhum, mesmo sendo crente. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. A vida do cristão, morreu para o pecado, mas vive a novidade de vida agora para Deus, com o jeito que Jesus viveu também. Então significa viver e sofrer pela causa de Cristo, incluindo anunciar o Evangelho como a única explicação da sua vida cristã. Outra forma que a gente aprende, a questão o caminho da humilhação, da humildade, seguindo os seus líderes espirituais. 1 Pedro 5, 5, 7 diz, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, a palavra mais velhos aqui é presbíteros, tá? Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O contexto aqui do capítulo está falando de presbíteros, dos pastores da igreja, irmãos. E estes pastores da igreja são todos pecadores. Como pecadores buscam a Deus para cuidar da vida da igreja, como pecadores não atingem as expectativas de outros pecadores, nem de Deus o tempo todo, mas foram colocados por Deus para exercer a função que exerce. E mesmo que cause certa ansiedade, certa preocupação, seguir o método de Deus, Deus está falando, você quer aprender a ser discípulo? Segue. Segue porque assim é o caminho. Senão você nunca vai ser humilde. Você vai só ser humilde se alguém se conformar àquilo que você acha que deveria ser ou acontecer com a sua vida, que fosse este ou aquela pessoa. Deus fala, porque sabe que você pensa assim? Porque você é orgulhoso, que você se acha tão importante que até escolher quem Deus vai usar na sua vida, você acha que pode, porque você é muito importante, mas o caminho da humildade é o que está colocado aqui, se submete a Deus, por meio do método que Ele escolheu, das pessoas imperfeitas que Ele escolheu, porque o seu plano é perfeito para santificar você, e a mim também, e em tempo oportuno, vai dar tudo certo. E Paulo fala sobre isso também, né? Servindo aos outros da mesma forma como Jesus amou você.
Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Aí era o coração do apóstolo, né, o de qualquer responsável pela igreja, o coração. Eu já falei para pessoas assim, falei, sabe uma boa medida para você saber se você está andando com Deus nessa área? Vê se eu estou feliz com você. É verdade. Paulo falou, o meu coração do apóstolo, ele tinha que estar feliz pela maneira como as pessoas viviam. Não é elas estando felizes. Se meu coração está preocupado, o seu devia estar também. Se eu estou alegre a seu respeito, você está alegre também. Deus criou assim. Entende? Não é invenção da IBNA. Está aqui, ó, no texto. E Paulo fala, né? No versículo, deixa eu completar a minha alegria, de modo que, como isso acontece? De modo que penseis a mesma coisa. Como é que a gente pensa a mesma coisa? Isso aqui, ó. Né? Coração dos pastores quando a igreja está pensando isso aqui, ó, pô, é uma alegria. É uma alegria. Tenhais o mesmo amor, né, a mesma dedicação que deve ter uns aos outros. Sejais unidos de alma. A gente vive da mesma forma um com o outro ali. Se importa do jeito que Deus se importa conosco, tendo o mesmo sentimento, a mesma atitude. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Querer que pessoas, partidarismo, é essa ideia. Eu sou tão importante que eu quero que pessoas fiquem do meu lado, do meu time, não do seu, mas do meu. Vanglória. Nossa, fica do meu lado porque eu sou uma pessoa muito importante. Olha como eu sou bom, olha como eu sou importante. Olha como eu sou a pessoa que é importante na sua vida. Não faça nada, Paulo fala, por esse motivo. Escrevendo para crente, irmãos. Porque nós somos assim. Mas faça tudo por humildade. Humildade, a palavra humildade que a gente está falando tanto aqui, ela significa alguém que realmente se enxerga como estando no pó. A palavra humildade no contexto de servir aos outros significa a pessoa que ela não se enxerga como digna nem competente de servir ninguém, muito menos a Deus. Ela não se enxerga como competente, ela não se enxerga como digna. Ela não acredita que se ela parar de servir, as coisas vão dar errado. Ela acredita que assim, ó, eu não sou nada, as coisas vão dar certo independente de mim. É isto que significa humildade. Quando alguém se enxerga dessa forma, o que acontece? Ela não vai servir por alguém vir do lado dela, porque ela é alguma coisa. Ela vai servir porque ela se enxerga como servo. Ainda bem que eu tenho a oportunidade de servir, sendo eu quem eu sou. Aquela música, eu gosto daquela música, né? Que a gente canta louvor. Logo eu. O que você pensa quando você canta naquele louvor, aquela música? Logo eu, um pobre pecador. Mas o Senhor escolheu alguém como eu e como você. Glória a Deus. Que bom. Por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma palavra atitude que Paulo falou antes ali, que houve também em Cristo Jesus. Aí o restante do capítulo, Paulo desenvolve ali, o que Jesus fez, né?
como Jesus realmente, como a única pessoa importante no universo, que ele fez para nos servir até o fim, com a sua morte, sua ressurreição, e continua nos servindo todo momento. A gente só está aqui pela palavra dele, porque Jesus está servindo a gente. Ele está intercedendo por você aqui que o conhece, e talvez até por você que não o conhece, para que você venha conhecê-lo. Jesus trabalha todo dia nos servindo, com a mesma atitude que ele serviu, quando morreu na cruz por nós. Se antes do Evangelho nos alcançar estávamos destituídos da glória de Deus, após sermos alcançados, é a submissão ao Evangelho que fará com que a glória de Deus seja restaurada na nossa vida e visível em nós. Não coloquei os trechos aqui, mas depois no seu material você vai receber lá. Compara Romanos 3,23 com 2 Coríntios 3,18. O Evangelho nos leva de um lugar para outro e continua dia a dia pelo Espírito, até um dia sermos glorificados e estarmos do jeitinho que Deus preparou para nós. Agora, a gente falou de algumas formas disso acontecer na nossa vida, de praticarmos alguns contextos. Jesus está falando, continuando no ensino do Senhor Jesus, né? Quando eles estavam discutindo lá sobre quem era mais importante, que Jesus, percebendo, vendo o coração daqueles discípulos, ele viu lá dentro o que eles estavam fazendo. Então, o trecho continua, né? Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto de si, e lhes disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe, quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Jesus usou uma criança bem pequena, para você entender várias coisas importantes aqui. Jesus usou essa criança bem pequena para ensinar que os discípulos não deveriam estar discutindo sobre quem era o mais importante. Por quê? Porque uma criança era considerada naquela cultura sem status, sem importância alguma, naquela sociedade daquele tempo. É bem parecido com quando a gente viveu lá com os índios Yanomami, elas têm a mesma visão. Lá é assim, ó, o pai, que é o caçador, primeiro é o que mais importa, a esposa, a criança, o cachorro e o velho. É assim que funciona lá. Quem come, se tiver comida, é nessa ordem. Quem é cuidado quando está doente, é nessa ordem. Jesus, quando pegou essa criança, era uma cultura bem parecida, cultura tribal. Chegou e falou assim, ó, aquilo que não é considerado como tendo quase nenhuma importância, é isso que eu vou ensinar vocês, a partir disso aqui, é isso que devem estar pensando de vocês mesmos. Quando a gente usa tem que tomar cuidado uma coisa quando estuda a Bíblia, pessoal, porque assim, é pelo contexto e pelo que Jesus vai explicando, que mostra, essa ilustração de pegar uma criança é usada de maneiras diferentes nos evangelhos, né? Em Mateus 18 é usado de uma forma, para falar da questão do fazer tropeçar uma criança, um pequenino. Em outros trechos é falado de uma fé de uma criança, uma fé simples. Não é disso que o Senhor Jesus está falando aqui. Ali tem todo um contexto, e o que Jesus explica naqueles contextos é diferente do que está falando aqui. Ele está usando essa criança especificamente para falar desse assunto. Eles estavam preocupados que era mais importante. Jesus está falando assim, ó, eu vou mostrar que você não tem que se preocupar com o que é mais importante, eu vou usar alguém que não tem importância. Esse é o ensino e está limitado por isso, a interpretação é só essa. Tá bom? É isso que Jesus está falando aqui. Então Jesus, para a gente entender, ele está dizendo, quando ele chegou e associou a criança a ele mesmo, ele trouxe a criança para perto de si, e está usando a quem o receber essa criança. O que significa isso? Essa palavra significa aquele que a acolher, aquele que não a rejeitar, aquele que se relacionar com ela para lhe fazer bem, aquele que cuidar,
que se importar, que se dedicar a ela, alguém que não tem status, não tem importância nenhuma, vai acontecer algumas coisas com essa pessoa que fizer isso. Então ele está associando essa criança a ele mesmo, a Jesus. Ele está ensinando, percebe, que é por causa do status não da criança, mas do status de Jesus, que a gente tem que viver desse jeito. Por causa da importância que Jesus tem, por causa da importância do relacionamento que Ele tem conosco, que a gente deve agir e se relacionar e fazer bem para os outros discípulos. Eles estavam disputando, quem é mais importante? Bom, se alguém é mais importante, é outro que vai servir vocês. Ele falou assim, não. Vocês vão fazer o que devem fazer por causa do fato que eu, Jesus, sou importante. A criança não tem valor em si mesma, e vocês também não têm. Mas eu tenho. Eu, Jesus, tenho. E é por causa disso que você vai viver dessa forma. Algo importante também aqui é o contrário, né, que pode ser percebido, ou seja, alguém que não está tratando os seus irmãos em Cristo com a importância que Jesus está ensinando aqui, é porque, de fato, não trata a Jesus e a Deus Pai com a importância. Esse é o fato. Ou porque é um cristão carnal, ou porque não é crente. Só tem essas duas possibilidades. Jesus apresenta um fato que quem se relaciona assim com alguém que não possui status, quem cuida, quem se dedica, quem serve, não preocupado com se eu sou importante ou não, mas preocupado assim, porque Jesus é importante para mim, está dando importância e valorizando Jesus e Deus Pai. Esse é o ensino. Portanto, quem não faz isso não está valorizando. Pode falar que está. Ai, como eu amo Jesus, eu amo a Deus. Mentira! Não é assim. Porque é fácil falar que ama a Deus, não é? Jesus está falando assim, então pega aquilo que na sua visão é o menos importante e serve essa pessoa. Vamos ver. Se dedica a alguém que você não vai ser visto, não vai ser reconhecido. Vamos ver se de fato você ama Jesus e Deus Pai. Jesus está ensinando isso aqui. A aplicação de Jesus, percebe? É que o meio de estarmos dando importância a Ele e a Deus Pai, é darmos importância aos outros que, como nós, são como essa criança, sem status, importância nenhuma. Só para Deus a gente é. E o resultado que Jesus apresenta é que, se de verdade nos colocarmos como servos dos outros, nos dedicarmos, cuidarmos de verdade, por nos enxergarmos como não sendo importantes, por isso que ele fala, aquele que se enxergar como menor de todos, isso vai tornar você importante, vai revelar que você é importante. Jesus falou, alguém que é grande, aos olhos de quem? De Deus, que é realmente a única coisa que importa, não é? Quem que vai dar os prêmios que você mais precisa na sua vida? Quem que vai cuidar de você? São os outros pecadores? É Deus. Então Deus está ensinando assim, vocês estão preocupados em ser importante mesmo? Esse é o caminho, porque vocês vão ser diante de Deus e Ele vai recompensar vocês depois. É o único caminho de ser grande. É ser pequeno e viver como alguém que não tem valor. Mas faz para Deus. Faça para o Senhor. E dele virá sua vida transformada e sua recompensa. Você já percebeu que é muito mais fácil servir alguém que você julga mais importante do que você? Não é mais fácil? Jesus está usando isso aqui. Já percebeu que servir alguém que você julga mais importante que você, faz com que você seja e se sinta até mais importante? Jesus está dando esse caminho. Nós só conseguimos viver como discípulos, se Deus for a pessoa mais importante para nós.
mais importante do que nós mesmos, por causa de quem Ele é para nós, e a gente tratar os outros como se estivéssemos tratando quem? O próprio Senhor Jesus. Se não for assim, você e eu, nós não viveremos como discípulos. No máximo, nós vamos fazer uma coisa para os outros acharem que a gente é grande coisa. Mas Deus está vendo que a gente não está fazendo pela coisa certa, nem está se tornando nada que devia tornar. Algumas aplicações daquilo que Jesus falou, alguns pensamentos para a gente refletir, né? Se você olhar, ter uma visão correta e se relacionar com seus irmãos aqui, como se eles tivessem o valor e a importância que Jesus tem, o que mudaria no que você pensa sobre eles? O que você pensa sobre as pessoas? Que ninguém sabe, só Deus, né? Mas Ele sabe. O que você pensa sobre essas pessoas? O que mudaria se de fato, isso aqui que Jesus está falando aqui para nós, acontecesse? Qual seria o que mudaria o que fica maquinando lá dentro, sobre as pessoas que estão aqui? O que mudaria no que você fala sobre eles aos outros? O que mudaria se de fato você tratasse essas pessoas no único caminho que existe, que é o que Jesus está falando, de tratá-los como você trata Jesus, ou como devia tratar Jesus, a importância da Jesus? O que mudaria no que você fala sobre ele para os outros, dessas pessoas aqui? E até como você fala para elas mesmo, como você se dirige, como você trata elas, naquilo que você fala para elas. O que mudaria no que você faz em relação a essas pessoas? E como você serve essas pessoas? O que mudaria? Se você olhasse para elas, encarasse, entendesse, aprendesse, começasse a viver assim, eu vou fazer algo pela importância que eu dou a Jesus. O que mudaria no seu empenho de edificar essas pessoas? Em trabalhar para que elas sejam mais parecidas com o Senhor? O que teria que mudar ou mudaria no seu empenho de viver assim? Edificar essas pessoas. O que mudaria na sua atitude quando elas começam a se afastar do Senhor? O que mudaria? Você teria um empenho maior em ajudá-las nisso também? O que mudaria no seu empenho em lidar com seus próprios pecados, para não ser tropeço para essas pessoas? Se de fato Jesus fosse a pessoa mais importante, que você se preocupasse em agradar Jesus o tempo todo, Ele fosse o maior valor, o que mudaria em você lidar com a sua própria vida de pecado? Mudaria alguma coisa? Você faria as tarefas que é proposta, você se empenharia no trabalho que é necessário para não viver em pecado? O que mudaria no uso do seu tempo, dos seus recursos? Até mesmo em sofrer o prejuízo de alguns de seus desejos não serem satisfeitos, ou não serem satisfeitos do jeito ou na hora que você quer? Se você encarasse a si mesmo como menos importante, e os outros como mais importantes, por causa da importância que você realmente dá ou deveria dar a Jesus. Então o ensino é esse: para sermos discípulos, temos que nos considerar menos importantes, a ponto de nos tornarmos servos de todos. E se cada um aqui viver assim, todos crescemos em humildade. Se cada um viver assim, todos vamos servir uns aos outros. Se cada um viver assim, todos nos tornaremos importantes da perspectiva de Deus. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra. O Senhor Jesus não deixou nada de fora daquilo que nós precisamos para pensar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar. Pedimos que não seja mais um ensino engavetado na nossa mente,
mas que nos transforme. Que seja tomado por cada um aqui como sendo uma nova forma